Boa tarde a todos e a todas. Iniciamos o webinar. Com a palavra, o Procurador de Justiça e Diretor do CEAF em exercício, Dr. Sami Barbosa Lopes. Seu microfone, Dr. Sami. Desculpe. Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores. Permitam-me cumprimentar a todos, nas pessoas de Sua Excelência, senhora Procuradora-Geral de Justiça, doutora Cátia Rejane, aqui presente, e também na pessoa do nosso ilustre convidado dessa tarde, o doutor Rafael Kurkowski, promotor de justiça destacado nacionalmente do Ministério Público de Sergipe, integrante da equipe da nossa Corregedoria Nacional do Ministério Público, do Conselho Nacional do Ministério Público, e de antemão, doutor Rafael, já solicito a gentileza de que Vossa Excelência leve o nosso abraço cordial, fraterno, ao nosso Corregedor Nacional, grande amigo, pessoa que está sempre muito próximo de todos nós. Cumprimentar também o nosso secretário-geral, que é o mediador dessa tarde, promotor de justiça Rodrigo Curti, e justificar tão somente a minha presença aqui em face da licença da doutora Patrícia Rego, que é a nossa diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, que de forma tão brilhante, tão dinâmica, conduz esse órgão que não para, está sempre promovendo eventos de alta indagação jurídica, de alta relevância jurídica. Evidentemente que sem o brilho, sem o conhecimento da doutora Patrícia, incumbe a mim, em nome do CEAF, dizer essas brevíssimas palavras de abertura dessa webinar Execução Provisória do Júri, a limitação inconstitucional da pena em 15 anos, a ser proferida, como eu já disse, pelo nosso queridíssimo amigo, colega e, como já disse também, uma referência nacional do Ministério Público, Dr. Rafael Kurkowski. Em resumo, é isso que eu teria a dizer, apenas agradecer a todos, inclusive aqueles que nos acompanham pelo YouTube, dizer que é uma honra particular para mim estar aqui nesta tarde, neste evento, representando a nossa diretora do CEAF. Eu retorno a palavra, declaro aberta esta sessão, esse webinário, e retorno a palavra ao nosso cerimonial. Dr. Rodrigo, o senhor pode dar continuidade na mediação. Eu acho que a doutora Cátia fará algumas breves palavras, se o nosso secretário-geral me permitir, como é da praxe da casa, eu vou quebrar o protocolo para que a nossa chefe, a nossa líder maior do Ministério Público do Acre, a doutora Cátia, nossa Procuradora-Geral de Justiça, também possa dizer breves palavras, principalmente de boas-vindas ao doutor Rafael. Doutora Cátia, por favor. Obrigada, doutor Sami. Eu realmente gostaria, né, de, em breves palavras, mas primeiro cumprimentar o nosso convidado, excelentíssimo senhor promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Sergipe, Rafael Kurkowski, que também é coordenador disciplinar da Corregedoria Nacional do Ministério Público. Eu quero cumprimentar o senhor doutor Sami como procurador-geral adjunto para assuntos jurídicos e, nessa oportunidade, também como coordenador do nosso CEAF, né, nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento. Cumprimentar o nosso mediador de hoje, que é o promotor de justiça Rodrigo Curti, secretário-geral do Ministério Público do Estado do Acre. Também cumprimentar todos os membros, servidores, aliás, toda a população, né, que nos acompanha de forma virtual. Eu quero dizer que hoje o Ministério Público do Acre, ele traz
um debate muito importante, né, sobre a execução provisória do júri, a limitação inconstitucional da pena de 15 anos, essa temática que será abordada pelo doutor Rafael Kukovski. E dizer que o MP do Acre se engrandece muito com a presença do senhor, doutor Rafael, né, que nos propôs brindar com um debate muito importante do ponto de vista do júri, o senhor que manifestou o desejo já de conhecer o Acre, né, pessoalmente, e eu já deixo aqui o convite já formulado para que, numa época oportuna, tão logo, se Deus quiser, a gente saia desse momento difícil, o senhor será muito bem-vindo aqui no nosso estado, né? Então, já fica aqui, o convite já está feito, né? No momento oportuno, o senhor pode nos cobrar esse convite, com toda certeza. E também gostaria de que o senhor levasse a nossa gratidão e abraço ao Ministério Público, do Ministério Público do Acre, ao seu Ministério Público, né, o Ministério Público de Sergipe. Muito obrigada mais uma vez pelo senhor ter aceitado o nosso convite para dividir conosco, né, tão importante tema e temas assim importantes para a nossa casa. Eu quero referenciar aqui também o doutor Rodrigo Curti, que é uma referência no júri aqui no Acre. O Rodrigo atuou em júris importantes aqui no nosso estado do Acre, foi promotor do júri durante muitos anos, e ele tem, nós temos aqui no Ministério Público, ele como referência, ele, o doutor Leandro, né? Então, eu gostaria de fazer essa referência, eu acredito que foi a melhor pessoa encontrada para mediar esse momento aqui junto com o senhor. Então, mas sem mais delongas, né, porque estão todos ávidos a ter o senhor, ter a palestra, né, a sua palestra aqui, eu agradeço mais uma vez e desejo a todos um excelente evento. Agora sim, o doutor Rodrigo, nosso secretário-geral e o mediador desse evento de hoje, desta tarde. Doutor Rodrigo, por favor. Muito obrigado, muito boa tarde a todos, especialmente o meu boa tarde à nossa procuradora-geral, doutora Kátia Rejane, doutor Sâmio Barbosa Lopes, procurador-geral adjunto para assuntos jurídicos, que nesse ato representa a nossa querida diretora do CEAF, a Procuradora de Justiça, doutora Patrícia de Amorim Rego, e cumprimentar também a nossa audiência virtual qualificadíssima, aqui eu observo vários colegas na nossa plateia virtual, doutor Álvaro, doutor Danilo Lobizaro, que já foi, que é uma referência antes de mim no Tribunal do Júri, se existe alguma referência no plenário, é o doutor Danilo Lobizaro, nosso professor, eterno professor Danilo, e agradecer ao convite do querido amigo Hildon, doutor Hildon, promotor de justiça, que agora está exercendo as atividades na comarca de Cruzeiro do Sul, que me fez o convite para ser o mediador desse evento e apresentar o currículo do nosso querido convidado e o meu boa tarde especial a ele, doutor Rafael Kukovski, que é promotor de justiça, como já foi dito aqui no estado do Sergipe, é coordenador disciplinar da Corregedoria Nacional do Ministério Público, doutorando em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestre em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, UNICEU, especialista em Gestão Acadêmica do Ensino Superior pela Faculdade Pio X, FAPID. Ele é bacharel em Direito pela URGS, e autor dessa obra brilhante, Execução Provisória da Pena do Júri, que, salvo engano, foi a sua dissertação, não é isso? De mestrado. Eu tive a honra de ler alguns trechos, né, alguns capítulos do livro, tive a oportunidade de presenciar algumas palestras do colega Rafael, do professor Rafael, em alguns eventos online, e eu só tenho a dizer que a palestra será brilhante,
de forma que eu já passo a palavra ao nosso palestrante, desejando a todos um excelente evento. Muito boa tarde. Bem, muito boa tarde a todos, especialmente aos colegas. Eu peço licença para cumprimentar todos na pessoa da nossa Procuradora-Geral de Justiça, a doutora Kátia Rejane. Também cumprimento, em nome de todos, por favor, o nosso mediador, o doutor Rodrigo Curti, referência em júri no MP do Acre. Todos nós sabemos. Aproveito brevemente para cumprimentar os meus colegas de Sergipe, que nos acompanham pelo YouTube, o próprio Corregedor Nacional, doutor Reinaldo Reis Lima, que está presente, está acompanhando. E também fica a gratidão, inclusive, pela autorização para vir aqui ao MP do Acre e falar com os colegas sobre um tema que é de extrema relevância. Sem esquecer, é claro, o doutor Rodrigo Curti já fez menção ao doutor Hildon, responsável primeiro por essa aproximação saudável do MP acreano e da minha pessoa, e do promotor Júlio, colega muito valoroso de vocês. Então, antes de iniciar propriamente aqui a apresentação, essa conversa que eu terei com os colegas do Acre especialmente, eu só gostaria muito de agradecer, avisar a doutora Kátia que o convite está aceito e assim que possível, em condições normais de temperatura e pressão, passar essa pandemia, contornar essa dificuldade que nos assola, eu faço sim questão de conhecer o MP do Acre. O único a que eu não fui ainda presencialmente do Brasil, por isso essa vontade, essa gana de conhecer. Então, eu peço licença só para compartilhar uma tela aqui. A assessoria de vocês já me deu todas as instruções, ficou fácil. Eu vou compartilhar esta aqui, Screen 2. Deixa eu retornar para cá. Falha técnica. Pergunto se os senhores enxergam uma tela cheia com slide. Sim, perfeito. Tá excelente. Ótimo. Deixa eu só alterar um pouquinho aqui, por gentileza. Ok. Então, renovo boa tarde a todos. Falaremos deste encontro da execução provisória na pena, sobre essa novidade do Código de Processo Penal, encerrada ali no artigo 492, que fala sobre o cumprimento imediato da pena fixada superior a 15 anos em sede de condenação de tribunal do júri. O título é instigante da nossa fala de hoje, porque a abordagem parte do pressuposto que a execução provisória é constitucional, sim, ela é devida, ela respeita a Constituição, ela respeita o princípio da inocência, da presunção de inocência, ela respeita o duplo grau de jurisdição e mais, a limitação dessa execução à pena de 15 anos ou mais é que ela é inconstitucional. E veremos isso por quê. Essa que é a proposta que veremos hoje. Então, deixa eu prosseguir aqui. Pergunto se o slide avançou para a plateia. Sim. Ótimo, então está tudo certo. Então, colegas, antes de falarmos propriamente da execução provisória no júri, temos que desmistificar algumas críticas que são endereçadas a essa valorosa instituição. Na verdade, essas críticas vêm traduzidas por um cientificismo, naquele sentido que se estabelece o seguinte: ora, a aplicação do direito ao crime mais grave que pode existir no ordenamento jurídico, ela é uma questão científica que não pode ficar sob apreciação e julgamento de leigos. Então, eu crio um campo artificial em que apenas eu domino os conhecimentos necessários para adentrar a este campo e, de propósito, como eu criei este campo, eu excluo os que não têm as habilidades para nele penetrar, que seria a população em geral. Isso, basicamente, é cientificismo, que chama. E Rui Barbosa, no final de 1800, já escrevia, de forma muito simples, que não existem provas nenhumas de que o juiz togado julga melhor ou pior do que o juiz leigo, o jurado.
E a título de provocação, e para começar a nossa fala, é que eu só trago o seguinte caso, ele é muito emblemático, e trata do seguinte: vou ler aqui brevemente o dispositivo de uma sentença absolutória. No caso dos autos, não era exigível do acusado Luiz outra conduta. O seu estado de vulnerabilidade emocional, psicológico e financeiro propiciou a prática do delito descrito na exordial. A absolvição aqui, meus caros, decorreu do trazer consigo 6 quilos de cocaína por um equatoriano no Aeroporto Internacional de Brasília. Trocando em miúdos, a sentença absolveu sob o motivo da inexigibilidade de conduta diversa alegada pela Defensoria Pública da União. Ou seja, o juiz reconheceu que o Luiz não tinha alternativa que não o tráfico internacional de drogas para sua subsistência e manter a sua família. Fica o desafio aqui de encontrar algum conselho de sentença que fosse decidir neste sentido e não em qualquer outro. Nesse sentido, meus caros, nós observamos que criticar hoje em dia o Tribunal do Júri não faz muito sentido porque ele é a cláusula pétrea prevista na Constituição. Se, por exemplo, um ministro do STF diz que o júri é inoperante, é ineficiente, não julga bem, essa crítica é equivalente à crítica de qualquer outro direito fundamental. Não há sentido em criticar o júri enquanto ele está previsto na Constituição como garantia individual do réu que é submetido ao julgamento. Afinal, o réu do crime doloso contra a vida tem direito ao júri. O júri é direito de cada cidadão que participa do conselho de sentença e, nessa condição, administra o poder judiciário. Não nos esqueçamos, no júri é o cidadão que administra o poder judiciário e absolve ou condena. Além disso, o Tribunal do Júri, ele em si é uma garantia chamada institucional. Enquanto instituição, ele é essencial para a República, razão pela qual não pode ser simplesmente abolido, afastado ou restringido. Vista essa brevíssima introdução, passemos ao nosso assunto de hoje, que basicamente, colegas, ele se resume à alteração do artigo 492, inciso 1, a linha E, que diz que, em caso de condenação no júri, o juiz mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo à prisão em que se encontra, agora destacado em amarelo no slide apresentado para vocês. Se presentes os requisitos da prisão preventiva. Aqui eu abro um parêntese, não é objeto da fala de hoje, mas aqui está um dos motivos da nossa inflação legislativa. Qual é o sentido e a necessidade de o legislador afirmar que, se presentes os requisitos da preventiva, que estão lá no 310 ao 315 do CPP, cabe prisão preventiva? Porque essa repetição? É claro que, se presentes os requisitos e pressupostos da preventiva em qualquer fase do processo, cabe a preventiva. Não é necessário dizer que cabe a preventiva após a condenação do júri, que cabe a preventiva durante o julgamento da apelação, se sobrevirem motivos para tanto. Então, o trecho destacado em amarelo da redação que é apresentada agora, ele é despiciando. E onde está a questão, está em vermelho. Ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas. Ou seja, pena igual ou superior a 15 anos fixada no júri, a regra é a execução provisória da pena, prisão imediata. Esta é a regra, este é o assunto sobre o qual falaremos hoje. Avançando aqui o slide, temos que estabelecer, meus caros, a primeira diferença básica. Uma coisa é a execução provisória da pena, que é o cumprimento adiantado e provisório da prisão-pena. Não falamos aqui de prisão cautelar. Não falamos aqui de medida cautelar. A medida cautelar é aquela que se presta a garantir a eficácia, a utilidade de um processo principal. Esta execução provisória que acontece no júri é o cumprimento adiantado da pena e ponto final. Não se trata de prisão cautelar. Não obstante,
tendo em vista que a própria linha E, que vimos no slide passado, trata no mesmo inciso da custódia cautelar, que é prisão preventiva, e da execução provisória da pena, na mesma linha, recomenda-se aos membros do Ministério Público que entendem devida a execução provisória da pena, que, encerrado o julgamento, após a quisitação, e veremos isso, o colega peça, em caráter principal, o cumprimento puro e simples da pena de 15 anos ou mais fixada. Apenas subsidiariamente, o membro do Ministério Público deve postular a prisão preventiva, justamente se presente qualquer um dos requisitos e pressupostos. Então, reservemos a prisão cautelar, lato sensu considerada, prisão preventiva, especificamente para o pedido subsidiário, e não confundamos a natureza da execução provisória da pena, que é cumprimento de pena. Não depende de nenhum dos requisitos da cautelar. Visto esse ponto, colegas, vamos agora entender por que a execução provisória não ofende, por exemplo, o princípio da presunção de inocência. É um princípio de natureza política previsto na Constituição. O linguajar da Constituição não foi técnico, tanto que houve 3 propostas da Constituinte de 88 para tratar do inciso que regulamentou a presunção de inocência. Não há registro do que aconteceu com as 2 primeiras propostas e prevaleceu a terceira. Quem fez o estudo aqui é Fernando Barbagallo, do MPDFT, e não se identificou o que aconteceu com as 2 primeiras propostas. Passou a redação atual que conhecemos. E quando estudamos presunção de inocência, ela tem basicamente 3 significados. O primeiro significado é como regra de tratamento. E de exemplo aqui a súmula vinculante número 11. Só utilizamos algema quando necessário, quando o réu oferecer risco de fuga, lesão contra si, lesão contra terceiros. Esse é o primeiro sentido da presunção de inocência. Só tratamos o culpado quando ele é definitivamente julgado como culpado e ponto final. Não tratamos antes dessa fase como culpado quem ainda não o é. Simples assim. Temos um segundo sentido, colegas, que é justamente regra de ônus da prova. É a presunção de inocência que atribui ao órgão responsável pela acusação, o Ministério Público, o ônus de comprovar a materialidade e a autoria. E é a presunção de inocência que carrega, que imputa ao réu o ônus de demonstrar excludentes de ilicitude ou excludentes de culpabilidade. E, como terceiro sentido da presunção de inocência, temos a presunção de inocência como regra de decisão. Como regra de decisão, a presunção de inocência diz que, ao final do processo, se o juízo ficar em dúvida, ele deve absolver, independentemente de quem tenha produzido a prova ou não tenha produzido prova, não interessa. Importa que, terminou o processo, o juízo permaneceu em dúvida, a absolvição é devida. E são esses os 3 sentidos da presunção de inocência. E por que a execução provisória da pena não viola a presunção de inocência? Porque o juiz natural no tribunal do júri, o conselho de sentença, quando é que ele encerra o julgamento ao final dos debates, no momento da quisitação na sala especial, ele condena. Se ele condena, é natural que ele não tenha ficado em dúvida, é natural que ele tenha sopesado as provas produzidas por ambas as partes, e é natural que ele não está tratando o réu como se culpado já o fosse. Razão pela qual, de forma muito tranquila, a execução provisória não afeta o princípio da presunção de inocência, não viola esse princípio. E, prosseguindo, e a questão aqui é bem pontual agora, a respeito do famigerado duplo grau de jurisdição. Sabemos que o duplo grau de jurisdição não tem previsão positivada na Constituição. Ele é uma interpretação indireta da previsão da existência de tribunais. Se existem tribunais, cuja função é julgar recursos, é sinal de que os litigantes têm direito a recurso. Daí extraímos o duplo grau de jurisdição. Pois bem, temos um recurso extraordinário interposto pelo MP de Santa Catarina, com repercussão geral, relator Barroso,
que vai discutir exatamente o tema que estamos tratando agora, que é a execução provisória da pena. O relator Barroso já apresentou seu voto com uma tese muito simples. Cabe a execução provisória da pena, independentemente do limite da pena. Ponto final. O ministro Gilmar Mendes apresentou o voto em sentido contrário. Um dos fundamentos para ele é de que a execução provisória da pena no júri violaria o duplo grau de jurisdição. Contextualizada a discussão, retornamos para o seguinte raciocínio, colegas e amigos. Aqui é muito importante. O duplo grau de jurisdição no júri existe mesmo? Ou ele é um duplo grau meia-boca, parcial? Em que sentido? Imaginemos o seguinte: se não for hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, nós sabemos que o duplo grau de jurisdição não envolve a questão principal do júri, que é justamente a condenação ou absolvição. Se não for decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a apelação vai envolver dosimetria, vai envolver nulidade, erro de aplicação na lei, mas não envolve o principal, que é a discussão eminentemente de mérito e fática, absolve ou condena. Então, nunca houve o pleno exercício do duplo grau de jurisdição no júri, justamente porque ao Tribunal de Justiça não é permitido apreciar o mérito do feito, do processo, quando não se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Daí nós vemos que o procedimento do júri é especial, e nele o duplo grau de jurisdição, que nunca existiu para o mérito, absolve ou condena, salvo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos e apenas por uma vez, não existe. Então, com essa perspectiva de que o duplo grau de jurisdição ele é limitado no tribunal do júri a questões paralelas, periféricas, nulidades, pena, erro de aplicação da lei, nós não aplicamos o duplo grau no mérito. E a explicação para isso, por que não se aplica o duplo grau em relação ao mérito? José Frederico Marx explica isso, é a apelação limitada, é o conceito dele, da apelação que cabe no júri. É uma apelação que cabe apenas por 4 alíneas e ela é limitada a essas 4 alíneas. Ela não pode abranger outras matérias. Sabemos pela prática que, se não houver manifestamente contrária à prova dos autos, decisão assim, não cabe apelação que questione o mérito. E o fundamento político para o duplo grau não observar o mérito no júri, ele é dado por Douglas Fischer, do Ministério Público Federal. Muito claro, o fundamento político do duplo grau é submeter uma decisão singular a uma decisão colegiada, sob aquele argumento de que a decisão colegiada, por envolver visões distintas, muitas das vezes julgadores mais experientes do que o julgador monocrático, poderiam corrigir alguma injustiça, algum erro do julgamento monocrático. Pois bem, no tribunal do júri, a decisão de per si já é colegiada. A decisão já decorre de 7 julgadores, razão pela qual, quanto ao mérito, se condena ou absolve, não se justifica revisão por outro órgão julgador. Este é um dos argumentos. O outro argumento também é de natureza política, não será desenvolvido aqui, resume-se no seguinte sentido: a decisão dos jurados, ela é um misto de ato jurídico e ato político. Ela tem o mesmo sentido de quando nós, eleitores, votamos nas eleições para o parlamento e o executivo. Tanto que a Constituição prevê que o voto individual, com peso igual para todos, ele vale tanto no tribunal do júri quanto nas eleições. Percebam a redação do artigo 5º com o artigo 14 da Constituição. Esse é mais um motivo para o duplo grau não poder atingir o mérito, se condena ou absolve, no tribunal do júri. Mais ainda, colegas. E agora temos que ver o momento da definição da culpa para verificar a compatibilidade ou não da execução provisória da pena no júri. Pois bem, a pergunta: quando é que se define a culpa no tribunal do júri?
E definição é torná-la definitiva. Justamente quando o juiz natural, o conselho de sentença, julga a causa. Naquele momento em que o conselho de sentença aprecia e define se absolve ou condena, quando condena, a culpabilidade do réu está definida. E ela está definida de tal forma, pessoal, e eu peço muita atenção aqui, que ela está sujeita à rescisão, que é a anulação, mas ela não está sujeita à reforma, que é o Tribunal Superior decidir em sentido contrário. Reitero, a culpabilidade definida pelos jurados, ela pode ser anulada por força da apelação, mas ela não pode ser reformada. E essa anulação, essa rescisão, que pode ser atribuída sobre o reconhecimento da culpabilidade, essa rescisão ela pode decorrer tanto de apelação, tem prazo limitado para isso, quanto para sempre, ad eternum. Sob que ferramentas? Vemos no slide aqui. O habeas corpus, para o qual é indiferente o trânsito em julgado, e a própria revisão criminal. Então, percebam, definida a culpabilidade pelos jurados, esta decisão não pode ser reformada, não cabe que o tribunal ad quem decida em sentido contrário. Essa definição da culpabilidade pode ser, no máximo, anulada, rescindida. Então, a partir desse momento, ela se torna definitiva. Não há sentido, portanto, no júri exigirmos trânsito em julgado, porque o trânsito em julgado para o júri é indiferente, já que aquela culpabilidade pode ser rescindida, anulada para o resto da vida, inclusive depois da morte do agente, pela revisão criminal. Não há sentido. Por isso que se diz a culpa é definida pelo conselho de sentença, que é o juiz natural da causa, do crime doloso contra a vida. Se a culpa é definida naquele momento, quando é que transita em julgado o capítulo sentencial da culpa? Exatamente quando do julgamento perante o plenário do júri. A sentença, sabemos, ela é dividida em capítulos. Capítulo é toda parte da qual se pode extrair alguma utilidade da sentença. Então, se a culpa é definida no momento do plenário, ali ocorre o trânsito em julgado. Para os que exigem o trânsito em julgado da culpa, aí está a resposta que permite, sim, a execução provisória da pena. Atentem para isso, o trânsito em julgado da culpa ocorre exatamente no plenário. E para não dizer que estão inventando teses, para o ministro Lewandowski, por exemplo, aquele trecho do dispositivo da sentença transitado em julgado, espeça-se o mandado de prisão, para o ministro Lewandowski, isso é um capítulo. Então, no tempo que vigorou a execução provisória da pena após o encerramento das instâncias ordinárias, se na sentença de primeiro grau constasse essa advertência no dispositivo, transitada em julgado, espeça-se mandado de prisão, para o ministro Lewandowski, isso configurava um capítulo, e na medida em que o Ministério Público não tinha recorrido contra esse capítulo, ele tinha transitado em julgado, razão pela qual não cabia, na dicção de Sua Excelência, a execução provisória da pena. Daí temos, então, a lição de que capítulo é qualquer divisão útil da sentença, e, com certeza, o reconhecimento da culpa, da culpabilidade pela sentença, é um capítulo, que, como demonstrado, transita em julgado quando do plenário do julgamento pelos jurados, pelo conselho de sentença. Vista a definição da culpa, meus caros, passemos então para a soberania. A soberania, nós temos que interpretar esse vocábulo naquela velha máxima. Não existem palavras inúteis na Constituição. Além disso, a Constituição, ela empregou uma linguagem simples, para o leigo entender, e não apenas o letrado em direito. Então, quando lemos soberania na Constituição, e é um vocábulo que é empregado 8 vezes em toda a Constituição, temos que extrair em linguagem simples e apropriada o que significa. E esse significado útil da soberania, em relação ao júri, diz que a soberania é a forma que a Constituição encontrou de proteger a capacidade decisória do jurado. De outra forma,
de pouco adianta dizer que a decisão dos jurados ela é soberana se o Tribunal de Justiça pode reformá-la no mérito. De pouco adianta dizer que os jurados têm a soberania dos veredictos como garantia, se o Tribunal de Justiça, como na década de 30, como no exemplo dos irmãos Naves de Minas Gerais, fez, podia reformar a decisão dos jurados. Então, para impedir isso e exigir respeitar a decisão dos jurados, é que se previu a soberania dos veredictos. Agora, eis a questão. A soberania, numa linguagem simples, é uma soberania para valer ou uma soberania de Araque? O que eu quero dizer com soberania de Araque? Intuitivamente, eu posso considerar soberana uma decisão que só será cumprida, colocada para valer, 20 anos depois em que ela foi prolatada, porque temos apelação, embargo de declaração, recurso especial, o agravo para destrancar o recurso especial, os embargos contra o agravo para destrancar o especial, temos, então, o extraordinário e por aí vai. É soberana uma decisão que precisa esperar que o tribunal, composto por juízes togados, técnicos, que não apreciam a questão principal, que é culpa, diga, pode agora executar? Não, meus caros. Aqui que vem o significado útil de soberania. A decisão soberana, ela exige cumprimento imediato. As palavras têm um significado mínimo e útil. Soberania é isso. Não é soberana uma decisão que está condicionada ao STF dizer que ela pode ser cumprida. Eis a questão. Soberania é isso. Tanto que a Constituição previu soberania para o júri? Sim. E ela previu soberania para a decisão do STF? Não, meus caros. Quer dizer que a decisão do STF para a Constituição não é soberana. A do júri é. Mesmo assim, eu vou subordinar a decisão do júri, que deveria ser soberana, ao STF, ao STJ, ao TJ do Acre, ao TRF da 1ª, da 5ª região, da 4ª? Claro que não. Eis a explicação do que consiste soberania. Encerro o slide com essa questão. Decisão que não pode ser cumprida imediatamente é soberana? Claro que não, meus caros. Daqui que exigimos o cumprimento imediato da decisão no tribunal do júri. E essa conclusão, o slide passou para a pronúncia agora, ela é reforçada pela função que a pronúncia exerce no júri. E a pronúncia tem uma função essencial no rito dos crimes dolosos contra a vida. Cancelar, extirpar do texto legal a pronúncia é um tiro no pé e desnatura todo o tribunal do júri, porque é a pronúncia que garante que os jurados receberão um processo criminal com viabilidade condenatória. Não necessidade condenatória, mas com viabilidade, com provas suficientes para condenar. A pronúncia, meus caros, nada mais faz do que reconhecer viabilidade condenatória. Se o juiz não vê provas para condenar, ele não pronuncia. Quando não há provas suficientes, é impronúncia. Quando existe certeza sobre legítima defesa, excludência da ilicitude, é absolvição sumária. Quando existem indícios sobre a prática de crime não doloso contra a vida, é desclassificação. E quando existe a chance, a possibilidade, a viabilidade condenatória, é que se pronuncia. Então, a pronúncia assegura a existência de um contexto fático suficiente para condenar. E essa suficiência vai ser julgada pela certeza moral, pela íntima convicção dos jurados. Então, a pronúncia, reitero, garante que existem provas suficientes para condenar. Se não existem provas para condenar, é caso de impronúncia. Essa é a leitura adequada que podemos fazer da pronúncia, que no parágrafo 1º do artigo 413 exige a fundamentação da pronúncia limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Daqui resulta que, se o contexto probatório que foi reconhecido pela pronúncia não for afastado em sede de plenário, a decisão condenatória não pode ser, por questão lógica, manifestamente contrária à prova dos autos, porque na fase da pronúncia se reconheceram provas suficientes para condenar.
E se no plenário essas provas antes reconhecidas não forem afastadas por completo, a decisão condenatória aqui não pode ser manifestamente contrária à prova dos autos. Daqui vem uma segunda tese, que não será abordada hoje, meus caros, que é basicamente a seguinte: a pronúncia, ela, pelo seu estudo, ela designa que aquela apelação contra a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ela foi desenhada para o Ministério Público. Ela foi desenhada para o caso de quando ocorre uma absolvição completamente divorciada do contexto probatório já reconhecido na fase da pronúncia por um juiz. E se é interposto o recurso em sentido estrito, no mínimo mais 2 desembargadores reconhecem que existem provas suficientes para condenar. Este é um estudo interessante, uma leitura adequada da pronúncia no processo penal nosso. Avançando, colegas, então, para essa novidade do 492, inciso 1, a linha E, que trata da execução provisória da pena no júri. Este artigo, essa novidade legislativa, foi um cumprimento extemporâneo, retardado, atrasado, demorado da Constituição, lá em 88, que previu a soberania. E vimos que a soberania exige cumprimento imediato. E esse cumprimento imediato só foi positivado em 2019. Vejam a mora legislativa para cumprir a vontade genuína do Constituinte, que, ao prever que a decisão do júri é soberana, exige o seu cumprimento imediato. Do contrário, ela não é soberana. E para estudar agora a constitucionalidade da execução provisória e desse limite anômalo não explicado de 15 anos, nós podemos lançar mão do seguinte critério: a relação entre principal e acessório. O principal é a execução provisória da pena, que se respalda na soberania. O acessório é limitar essa execução a 15 anos. Se eu afastar o acessório, eu prejudico o principal? Não. O principal segue de per si, segue sozinho. Se eu afastar o principal, é claro que não há que se falar sobre o acessório, que segue a sorte do principal. Pois bem, aqui que vamos verificar. É admissível que um acessório 15 anos limite e, no limite, cancele a soberania? Porque, quando a pena for inferior a 15 anos, pela letra da lei, não cabe execução provisória. E vimos que a execução provisória nada mais é do que a soberania. Então, a limitação da pena, ela acaba cancelando a soberania? Sim, meus caros. Eis a crítica primeira a ser lançada contra esse limite de 15 anos. A pena inferior a 15 anos é um detalhe, é um acessório, acaba cancelando o principal, que é a execução provisória da pena. E não pode ser admitido isso. Então, aqui fica a seguinte reflexão: o protesto por novo júri, extirpado lá para 2008 e 2009, é uma excrescência, é uma aberração. Simplesmente porque a pena ficou superior a 20 anos, naquele tempo em que se admitia esse recurso, simplesmente por esse critério quantitativo, nós desconsiderávamos a soberania, nós simplesmente ignorávamos a decisão dos jurados e repetimos o julgamento. O protesto por novo júri foi o exemplo maior da violação da soberania constitucionalmente assegurada ao Tribunal do Júri, meus caros. Então, podemos verificar e apreciar esse critério de 15 anos também sob o prisma da razoabilidade. E aqui é a doutrina de Karl Larens. Ele ensina que, pela natureza das coisas, nós exigimos a pertinência de um critério para desigualar essas coisas. Quando esse critério é pertinente, nós respeitamos a natureza das coisas. Quando esse critério empregado para desigualar não tem pertinência, não se explica, ele não é razoável. Nesse sentido que nós apreciamos o quantum da pena, ele tem pertinência ou não para desigualar a soberania da Constituição. Como é que eu posso afirmar que a soberania existe quando a pena tem mais de 15 anos? E a soberania não existe quando a pena tem menos de 15 anos. O que caracteriza a soberania é o quantum da pena
ou é a soberania dos veredictos? Claro que é a soberania. O critério adequado, portanto, é o da soberania, e não um quantitativo da pena. Então, a pena sequer respeita a natureza das coisas e não apresenta razoabilidade para distinguir quando existe soberania e quando não existe soberania. Outra crítica. Esse limite de 15 anos, meus caros, ele viola a igualdade. Concurso de agentes, a pena de um dos co-réus é fixada em 14 anos e 11 meses. Por circunstâncias pessoais um pouquinho piores, a pena do segundo co-réu é fixada em 15 anos e 1 mês. Como é que o direito explica que o 14 anos e 11 meses não vai cumprir provisoriamente a pena e o 15 anos e 1 mês cumpre provisoriamente, por um mero critério quantitativo de pena, ignorando por completo a soberania? Não explicamos. E se o direito não consegue explicar de forma simples e racional essa diferença, algo há de errado. E esse algo de errado é justamente, colegas, o limite de 15 anos. Daí que se propõe essa interpretação da inconstitucionalidade com redução de texto. Muito brevemente, a essência dessa técnica de interpretação da Constituição. Quando nós suprimimos uma palavra, riscamos uma palavra da Constituição, a harmonia e o objetivo do texto constitucional são assegurados? Se forem assegurados, não tem problema. Podemos riscar aquela palavra ou expressão no conjunto vocabular e considerá-la inconstitucional. Por outro lado, se riscada aquela palavra nós comprometermos o objetivo, a razão principal, a harmonia do texto, nós não podemos, evidentemente, riscar aquela palavra. Então, quando tratamos de execução provisória da pena, meus caros, nós temos que observar o seguinte: qual é o objetivo da Constituição? Cumprir a soberania. Eu cumpro a soberania quando eu outorgo eficácia imediata à decisão condenatória dos jurados. A decisão absolutória nem se fala. É claro que absolvido é posto em liberdade, ponto. Isso também é consequência da soberania. Não nos esqueçamos deste ponto. Outra regra relacionada à inconstitucionalidade com redução de texto, apresentada agora no slide. Barroso escreve muito bem sobre isso. Canotilho também. A interpretação que resulta da inconstitucionalidade com redução de texto nem sempre é a que se mostra mais evidente. Nem sempre, quando eu risco a expressão que eu considero inconstitucional, eu gero uma interpretação que é a mais evidente. Porém, essa interpretação, quando não viola a harmonia e o objetivo da Constituição, ela tem lugar, ela tem cabimento. E o exemplo aqui, meus caros, é o seguinte: temos justamente na ADI 11.27.8, pela qual o STF ele simplesmente decretou a inconstitucionalidade com redução de texto da palavra desacato, do parágrafo 2º do artigo 7º do Estatuto da OAB. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício da advocacia, etc. Nesta ADI, o STF considerou inconstitucional exclusivamente o desacato, a expressão grifada em vermelho no slide apresentado agora. Percebam, então, que essa inconstitucionalidade com redução de texto é uma técnica que já encontra aplicação pelo próprio STF e faz tempo. Não nos esqueçamos disso. Então, o que acontece agora, meus caros, encaminhando para o final da apresentação já dessa nossa primeira parte da fala, se simplesmente for reconhecida a inconstitucionalidade da execução provisória da pena prevista no artigo 492.1e. Simplesmente nós retornamos ao estado anterior, ao status quo ante, que aqui ele é capitaneado pelo HC 118.770 de São Paulo, e, por este HC, nós simplesmente permitimos a execução provisória porque o fundamento dela é da Constituição. Ou seja, nós não precisamos
de lei infraconstitucional para aplicar e cumprir a soberania prevista na Constituição. Tanto que, até essa alteração do 492.1e, nunca houve previsão expressa sobre a execução provisória da pena no júri. No entanto, ela valeu. Ela valeu no caso do goleiro Bruno, que é outro precedente que analisaremos. Ela valeu no 118 e 770. Ela valeu em reclamação constitucional. Ela tem guarida no STF, portanto, sobretudo na primeira turma. Então, se, reitero, for declarada a inconstitucionalidade pura e simples da execução provisória da pena no 492.1e, a execução provisória vai continuar sendo possível com base exatamente na Constituição. Nesse sentido, e aqui muito brevemente, colegas, a fala aqui agora ela é voltada para membro do Ministério Público que está no plenário. Quando é que deve ser, se recomenda, pelo menos, feito o pedido da execução provisória da pena? Em primeiro ponto, sendo consequência automática da decorrência da lei, não deveria sequer ser pedido. Mas, se tiver que haver postulação nesse sentido, recomenda-se que seja após a aquisitação, que é para justamente não misturar e confundir os jurados com uma questão paralela de pena e cumprimento de pena, que não é da competência deles. Então, não convém discutir isso antes, mas, se ela não for aplicada, cabe correção parcial? Claro que cabe, meus caros. Se não houver manifestação expressa do juízo sobre a execução provisória na sentença, se simplesmente houver omissão, e mesmo depois em embargo de declaração não houver a sanação dessa omissão, cabe correção parcial, porque essa decisão causa a inversão tumultuária do processo. Então, lancemos mão desse mecanismo. Mas, mandado de segurança, sim, é direito líquido e certo do Ministério Público exigir o cumprimento da legislação que reclama, que obriga a execução provisória da pena, pelo menos nos casos cuja pena é fixada em 15 ou mais. Então, temos direito a mandado de segurança? Temos mandado de segurança em matéria criminal. A própria apelação, é claro, podemos lançar para obter isso com pedido liminar. E outro ponto que o membro do Ministério Público tem que dispensar atenção agora é a dosimetria, meus caros. Temos que observar a dosimetria, temos que afastar essa atual política judiciária da pena mínima, tudo é pena mínima, que não tem fundamento num sistema de direito. Se o pacto da pena mínima tem essa política, isso não é direito. Pois bem, os membros devem observar a dosimetria para iniciar recursos e apelarem em relação à dosimetria e acompanharem se haverá provimento ou não da sua apelação em relação à pena. Pela letra da lei, se a apelação do Ministério Público for provida e a pena for fixada em 15 ou mais anos, é necessária a execução imediata daquela pena. E aqui que se roga a atenção dos nossos procuradores de justiça para, na sessão em que é apreciada essa apelação, eles pedirem a palavra, olha, como custos legis e não como parte interessada, eu, procurador de justiça, observo a necessidade do cumprimento imediato da pena. Então, essa execução provisória pode decorrer do julgamento de apelação que aumenta a pena de 15 anos para 15 anos ou mais de privação de liberdade. O estado da arte, e encerramos aqui, colegas. Como é que está isso hoje, na jurisprudência? Limitado aqui a Tribunal Superior, STF e, ao final, STJ. Tem um slide, é o recurso extraordinário 12.35.340, interposto pelo MP de Santa Catarina, reconhecido com repercussão geral, relator Barroso. Já temos o voto do Barroso pelo reconhecimento da constitucionalidade da execução provisória sem limite de pena. Temos voto em sentido contrário já do próprio ministro Gilmar Mendes e com fixação de tese pelo ministro Barroso. A soberania dos veredictos, o Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. O promotor do júri deve acompanhar o desenrolar deste julgamento. Ele terá muita repercussão em todo o Brasil, dada a sua repercussão geral. Mas o HC clássico que trata disso e que
trouxe para o nosso sistema a execução provisória da pena no júri é o 118.770 de São Paulo. Tem a íntegra da ementa reproduzida aí nos slides, e vamos só ver o que está em vermelho. A soberania dos veredictos significa que os tribunais não podem substituir a decisão proferida pelo júri popular. Mas, caso haja fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, hipóteses incomuns, parêntese, por que são incomuns? Porque a pronúncia assegurou viabilidade condenatória. Senhores, não fosse a pronúncia ter assegurado viabilidade condenatória, o júri teria outro entendimento. Então, hipóteses incomuns, o tribunal poderá suspender a execução, medida que está prevista pelo artigo 492 do CPP. Temos lá a previsão da possibilidade da suspensão de não aplicar a execução provisória quando algumas hipóteses se verificam. Então, essa execução provisória automática da pena, ela não é pura e simples, sempre ocorrerá. Existem exceções. Se as exceções restarem caracterizadas, a execução provisória não ocorrerá. E o exemplo prático aqui é quando o Ministério Público, em plenário, pede absolvição e a defesa pede absolvição. A soberania mal utilizada ou bem utilizada permite que os jurados condenem, mesmo quando o Ministério Público pede absolvição. Este é um dos exemplos em que a execução provisória aparentemente não tem vez. E, se for decretada, terá sido decretada indevidamente. E o próprio Ministério Público pode recorrer a favor do réu para que não seja executada provisoriamente aquela pena. Até aqui certo? O outro precedente, e eu só coloco aqui, depois os arquivos, o arquivo PDF referente a essa apresentação vai ser disponibilizado pelo CEAF para os interessados, sobretudo para coletarem essa jurisprudência, os que tiverem interesse, é o HC 153-290, que se reporta ao HC 118.770, mais uma vez confirmando a execução provisória da pena em sede do Tribunal do Júri. Esta reclamação 27011, STF, reclamação constitucional 27011, ela é muito relevante. Ela também milita a favor desta tese. A prisão após a condenação pelo júri e a pena de reclusão em regime fechado não é preventiva. Finalmente, alguém identificou adequadamente a natureza jurídica da execução provisória da pena. Não é custódia cautelar. É cumprimento de pena, é prisão-pena. Não é prisão preventiva, é prisão cautelar. Trata-se, na verdade, de execução da pena privativa de liberdade imposta pelo órgão competente para o julgamento dos crimes contra a vida, cujos vereditos gozam de soberania. Então, os que quiserem sustentar esse ponto de vista, estudem, por favor, a reclamação 27011. O caso do goleiro Bruno, de Minas Gerais, o HC 139.612, e aqui, datíssima vênia, o relator acabou dando a ideia de que a execução provisória da pena seria medida cautelar. Mas, querendo ou não, sabemos que não é, tecnicamente é prisão-pena, e de todo modo, este aqui é mais um precedente a favor da execução provisória da pena no júri. E, colegas, antes de encerrarmos, estado da arte, STJ. O STJ ele não costuma inovar em questões constitucionais. Ele tem naturalmente uma posição refratária e de esperar passivamente a resolução da questão pelo STF, para depois, então, julgar. Então, o último precedente que eu localizei no STJ é o que é exibido para vocês, e ele coloca, olha, após o julgamento das ADCs 43, 44 e 54, se reconheceu que a execução provisória da pena após o encerramento das instâncias ordinárias não tem vez. Contudo, ele reconhece, então, o acórdão, que a legislação foi alterada no 492 para justamente permitir a execução provisória no júri. O que diz a linha 2 aqui da nossa ementa? Contudo, é pacífica a jurisprudência dessa corte no sentido de que é ilegal a execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri. Então, eu, STJ, com o máximo de respeito, independentemente da novidade legislativa, ignorando a primeira turma do STF, vou manter as coisas como estão.
porque eu sempre decidi assim e vou continuar decidindo assim. É essa mensagem que, respeitosamente, eu observo, o STJ nos transmite por intermédio deste aresto, que representa, assim, a atual posição consolidada do STJ. Todos os precedentes de 2020 são nesse sentido. Olha, porque nós sempre decidimos assim, vamos continuar decidindo. Ponto. Ok. Aguardemos, portanto, a definição dessa questão no STF, colegas. Até lá, aqueles que compartilham da tese devem brigar, devem sustentar isso em plenário, devem recorrer. Exige-se a máxima compreensão e dedicação dos procuradores de justiça para observarem a dosimetria. Se passou de 15 anos, deve haver a execução provisória da pena nesse sentido. Então, colegas, fica aqui o meu muito obrigado por este convite. Ficam os meus contatos de redes sociais para os que tiverem interesse, curiosidade, quiserem acessar, conversar. É claro que eu estou à disposição, evidente isso. É uma grata surpresa e satisfação vir aqui falar com os colegas e o pessoal que nos acompanha. Nesse sentido, então, que eu vou devolver a palavra ao mediador para a condução dos trabalhos e vou encerrar o compartilhamento. Doutor Rafael, Rodrigo, já encerrei. Acredito que a minha tela tenha desaparecido. Sim, desapareceu. E o senhor continua aí. Ainda bem. Muitíssimo. Parabéns pela explanação. Eu, como você, acredito na soberania dos vereditos do Tribunal do Júri. Para mim, não existe meia soberania. Não existe metade de soberania. Ou se é soberano ou se não é soberano. Tenho críticas com relação a esse limite temporal, concordo com a exposição, com seus argumentos, porque me faz lembrar, e como já foi dito na sua explanação, o protesto por novo júri, aquele recurso exclusivo da defesa, que foi retirado, né, agora nessa reforma de 2008 do Código de Processo Penal, que trouxe alguns avanços no procedimento do Tribunal do Júri, dentre eles também a retirada do libelo crime acusatório, daquela famigerada leitura de peças, e inovou também, quando se possibilita o julgamento em plenário sem a presença do acusado. Então, são alguns avanços. Claro que aí nós temos o famigerado artigo 478, né, do CPP, ali, que impõe as limitações ao direito de acusação. Mas, na prática, justamente... Na prática, o que nós tínhamos, né? O juiz, apesar da gravidade do crime, ele se limitava à imposição de uma pena inferior a 20 anos, para que não houvesse isso que o senhor disse, quer dizer, o recurso quase que automático, ou seja, o novo julgamento quase que automático. E esse limite temporal me faz lembrar esse tempo, que não faz muito tempo, do passado, esse limitador. Bom, aqueles que não querem, os juízes que não querem que o réu tenha a execução da sua pena após uma sentença provisória, obviamente, da sua pena após uma decisão no Conselho de Sentença, fixa a pena abaixo de 15 anos. Eu entendo que essa execução provisória da pena ela vem atender a um anseio, a um clamor da sociedade, aquilo que nós estávamos discutindo na sala aqui reservadamente, antes de abrir os trabalhos para o público. Como explicar um promotor de justiça explicar, primeiro para os familiares, né, da vítima, que um réu condenado por um homicídio duplamente qualificado, a uma pena superior a 12 anos, sai pela mesma porta que entrou. Como explicar para os jurados, porque nós somos indagados aos jurados. Os jurados nos pegam pelo braço, doutor, o crime é grave, eu me expus aqui, como é que fica a minha situação? O rapaz saiu pela porta da frente. Alguns entram algemados, né, entram presos, saem soltos, a maioria entra solto, sai solto. Como explicar isso para a sociedade? Crimes graves, eu estou falando de crimes contra a vida, crimes gravíssimos. Então, eu tenho receio com relação a isso. Na prática, uma certa limitação na imposição de penas por aqueles que defendem que não, eu não sou a favor dessa execução provisória da pena, então eu vou aplicar aqui
a pena de 14 anos e 11 meses, como acontecia no passado, os juízes aplicavam as penas de 19 anos, 11 meses e 28 dias, para não correr o risco de um novo julgamento em razão do recurso do protesto do novo júri. Como é que o senhor vê isso na prática? Isso está acontecendo? Isso pode acontecer? Como é que isso pode interferir nos trabalhos do promotor do júri? Vai acontecer, doutor Rodrigo, está acontecendo, e é um efeito perverso dessa novidade legislativa, porque agora, além de discutir sobre o fato principal, materialidade, autoria, muito dos debates se concentrará sobre detalhe periférico, que é pena, em prejuízo do próprio réu. O defensor se vê na delicada tarefa de, além de combater materialidade, que na maioria das vezes não se combate, mas a autoria, sim, além de combater a autoria, ele vai ter que destacar o maior tempo da sua fala e da sua defesa agora para os detalhes periféricos. Ele vai ter que concentrar muito mais sobre o afastamento de uma qualificadora para que o limite fique abaixo de 15 e, pela letra da lei, não ocorra a execução provisória da pena. E isso acabará prejudicando o próprio réu, que deveria ter mais tempo no principal, que é a negativa da autoria, por exemplo, ou na exploração de legítima defesa como excludente de ilicitude. Então, o defensor vai ter que parar, dedicar menos tempo a isso, o que acaba sendo prejudicial ao próprio réu, se não existisse tamanha relevância e importância sobre um detalhe que acaba sendo secundário, que é justamente a dosimetria. Da mesma maneira, o Ministério Público, sobretudo se voltar para a réplica, deve atentar para o convencimento dos jurados a respeito das qualificadoras e demais majorantes, enfim, que possam influir na pena de modo a permitir a execução provisória. O efeito é negativo. O júri, mais do que nenhum outro lugar, é o lugar é a arena para o debate, em que deveria ser franqueado livremente a palavra para todos, sem limitação. Sem a limitação decorrente agora do STF sobre a violência doméstica, de não poder a defesa fazer referência à legítima defesa da honra. A decisão é aplaudida por muitos. Eu sou um dos críticos em relação a ela, com o máximo de respeito, porque eu não posso tolher no júri qualquer tipo de argumentação. O 478 referido por ti, Rodrigo, nós sabemos que ele coarta, ele viola a liberdade de expressão, que deveria ser um direito fundamental, até onde eu me entendo, para o promotor de justiça, para o próprio promotor de justiça do júri. Então, nós desequilibramos a balança, inclusive quando permitimos que a defesa fale do 478 sobre o aspecto negativo, que não tem, que não pode, que isso, e o promotor não pode falar nada. Então, tem essa consequência, esse efeito negativo nos debates, que é justamente uma maior atenção, uma maior energia sobre uma questão periférica e não principal, o que vai em prejuízo do próprio réu. Concordo. Alguns festejaram essa decisão do Supremo Tribunal Federal e eu também vi com bastante reservas, porque isso abre um precedente gravíssimo justamente no direito de acusar, né? Claro, ligado à questão da liberdade de expressão, o papel da própria acusação, né, do Ministério Público como defensor da sociedade, mas professor Edilson Mogenor, Rafael, dizia que a escuridão não chega de uma vez, ela vem aos poucos, né? E eu vou entrar num tema um pouco sensível, mas é um tema que está bastante em voga, que é esse projeto de lei do novo Código de Processo Penal. Que dentre as mazelas, que na verdade nós estamos testemunhando um assassinato às claras do novo do Código de Processo Penal, sem poder fazer muita coisa. Estamos numa plateia, somos espectadores e a única coisa que podemos fazer é gritar, né? E assistir ao assassinato do novo Código, ao assassinato do Código de Processo Penal. E dentre várias modificações, eu vou me ater ao Tribunal do Júri, pontos muito importantes, muito caros ao Ministério Público e ao próprio acusado, né? Enfim, retira o sumário de culpa, né, que acaba com a decisão de pronúncia, e me parece que nós agora estamos debatendo à toa, né, doutor Rafael, uma vez que essa reforma tira
a possibilidade de execução provisória das decisões do tribunal do júri. De forma bem genérica, eu sei que o senhor é da trincheira, como nós, né? Como o senhor si mesmo se intitulou, é chão de fábrica, e nosso colega de trincheira sabe, e só ele sabe as angústias que passamos, né, no dia a dia, esfregando a barriga no balcão do fórum todos os dias. Como o senhor vê, de forma geral, essa reforma, essa possível reforma do Código de Processo Penal? Ela irá trazer benefícios, malefícios para a sociedade, principalmente para as vítimas que pouco são lembradas nesse país? Doutor Rodrigo, as vítimas pouco são lembradas, que nós temos um artigo na Constituição, ali pela casa do artigo 250, que fala sobre a criação de um Estatuto da Vítima, uma lei que favoreça a vítima. Desde 88, o legislador infraconstitucional está em mora para com essa lei. São poucos os que têm conhecimento desse artigo. Então, vemos a que ponto chegamos. Objetivamente, novo Código de Processo Penal, limitado ao júri, é unânime entre os membros do Ministério Público que esse projeto está mal redigido, é ruim, desconsidera a vítima, e no júri, que nós estudamos um pouquinho mais, nós temos a plena certeza que ele viola a própria natureza do júri. Eu não posso pensar, doutor Rodrigo, em júri sem filtros que permitem que a causa chegue a leigos, querendo ou não são leigos, que permite que a causa chegue a leigos sem viabilidade condenatória. É simples. Nós temos filtros hoje. Nós temos o filtro, primeiro, querendo ou não, o indiciamento. Segundo filtro, o oferecimento da denúncia. Terceiro filtro, o recebimento. Quarto e fundamental, a pronúncia. Se eu subtraio a pronúncia, e percebam, meus caros, que a pronúncia ela é uma aquilatação judicial sob contraditório, ampla defesa, de prova suficiente para condenar. É uma garantia, é em benefício do réu que existe a pronúncia, porque a pronúncia impede a aventura jurídica. A pronúncia impede que uma causa sem elementos para tanto chegue ao plenário, e o plenário, por outros elementos que não os devidos, empregando preconceitos, empregando direito penal do autor em vez do direito penal do fato, aprecia aquela causa. Muitas vezes o próprio promotor de justiça vai ser inoperante em rebater, em refrear nos jurados um preconceito que eles tenham contra aquele réu que chegou ali porque não tem mais pronúncia, não tem mais filtro e chegou. O próprio promotor não poderá ajudar o réu ao pedir a sua impronúncia, por exemplo. E nós sabemos que essa decisão continuará sendo soberana. Sem a pronúncia, se houver a condenação, dificilmente ela será revertida. Então, aí sim existirá o risco da cantilena que hoje os detratores do júri empregam contra ele, no sentido de que é uma aventura jurídica e ocorrem absurdos no júri e o número de condenações injustas é absurdo. Lê do engano. Hoje, o número não é absurdo, o número é inexistente, diga-se de passagem, justamente porque existe a pronúncia. E aqui eu abro um parêntese, que é justamente o erro judiciário negativo e o positivo, que o professor Mongenot nos escreve a respeito. O positivo é condenar indevidamente e o negativo é absolver indevidamente. Tanto nós não temos exemplos atuais de erros positivos, que é a condenação indevida, que quem fala sobre júri costuma recorrer ao caso dos irmãos Naves, lá da década de 30. Lá de uma década, colegas, em que não existia soberania, em que a Constituição tinha afastado a soberania dos veredictos. Então, na década de 30, o CPP permitia que o Tribunal de Justiça reformasse a decisão dos jurados. Ou seja, o Tribunal de Justiça podia condenar o réu absolvido pelos jurados e vice-versa. Façam um estudo. O CPP, na redação da década de 30, previa isso. E o caso dos irmãos Naves, que é contado pela metade, é o seguinte: os irmãos Naves foram denunciados, o Ministério Público não requereu a pronúncia, mas houve pelo juízo,
teve o primeiro julgamento. O primeiro julgamento foi anulado. Teve um segundo julgamento em que o Ministério Público pediu a absolvição dos irmãos Naves. A absolvição. E eles foram absolvidos pelo júri. Da onde que veio o erro? O Tribunal de Justiça de Minas, observando que os jurados não tinham soberania, reformou a decisão absolutória e condenou os irmãos Naves à pena privativa de liberdade. Então, a PPL, a pena privativa de liberdade dos irmãos Naves, veio do Tribunal de Justiça, não veio da Justiça Popular, que teria acertado. Todos nós sabemos o desenrolar da história depois. O que aconteceu? Um irmão faleceu no meio da revisão criminal, que foi das diversas medidas que foram ajuizadas, porque a vítima apareceu viva. Então, subtrair a pronúncia é uma violência ao tribunal do júri e não permite o seu funcionamento adequado. Podemos estabelecer isso como uma estratégia para minar o tribunal do júri, de forma a extirpá-lo do nosso ordenamento, porque com essa previsão, aí sim existirá possivelmente um número de condenações injustas, o que é a justificativa para os cientificistas, baseados no cientificismo. Olha, essa instituição não funciona, vamos revogá-la, vamos extirpá-la do nosso ordenamento. Em linhas gerais, doutor Rodrigo, o CPP, o projeto do CPP contra o Tribunal do Júri é infeliz e viola a própria natureza do Tribunal do Júri. Concordo, e só quem não conhece o Tribunal do Júri, quem não pratica o Tribunal do Júri, argumenta e defende uma situação dessa, porque, no meu entendimento, a fase do sumário de culpa é um direito fundamental do acusado. Quantas e quantos acusados foram absolvidos, impronunciados, desclassificados, um trabalho exaustivo que promotores, advogados, defensores e juízes fazem na fase de instrução, a dificuldade que nós temos de encontrar as testemunhas, não é? De fazer uma instrução responsável para garantir, levar o processo, né, para o julgamento em plenário do júri, não com indícios razoáveis, mas com indícios fortes de autoria, com materialidade comprovada. Quantas vezes nós, na instrução, na fase do sumário de culpa, o inquérito vem com algum defeito, nós requeremos diligências, complementação, até mesmo reprodução simulada dos fatos, enfim, reconstituição, e aí se acaba com tudo isso, não é? Eu vejo com muita preocupação, porque pode correr o risco de muitas pessoas serem levadas ao julgamento em plenário, e aí tem a exposição da imagem, tem um desgaste psicológico desnecessário, no meu entendimento. Mas, doutor Rafael, agradecer mais uma vez a sua participação, agradecer a participação de todos os colegas que nos prestigiaram nessa tarde de quinta-feira, tarde chuvosa aqui no Acre, e dizer, nesse cenário de desânimo, de desalento, que muitos promotores de justiça estão passando nesse país, que Vossa Excelência é uma chama de esperança, assim como outros que nos revigoram. Eu disse para o senhor anteriormente, já vi algumas palestras e saí revigorado, e hoje saio mais uma vez revigorado de saber que nós não estamos sozinhos nessa luta. Isso, para a gente, é muito importante. Doutor Rafael, muitíssimo obrigado em nome do Ministério Público do Estado do Acre, em nome do Ministério, em nome do nosso Centro de Aperfeiçoamento Funcional. Os colegas aqui não fizeram nenhum apontamento, pelo contrário, estão elogiando aqui, parabenizando a atuação de Vossa Excelência. Eu devolvo a palavra para as suas considerações finais, para as considerações finais de mais alguém que queira fazer, doutora Cátia, doutor Sami, e na sequência nós vamos então declarar encerrado aqui esse webinar. Ok, doutor Rodrigo, eu que agradeço a oportunidade ímpar de colaborar um pouquinho para os colegas que pensam da mesma forma que nós e também colaborar para aqueles que não pensam, têm visões distintas e no Estado democrático podem sustentar o contrário. Sustentem, por favor, apenas com razoabilidade. E razoabilidade empregada aqui num termo vulgar, num termo simples. Sustentem que nós não precisamos da pronúncia e que nós podemos assegurar uma decisão justa, seja de absolvição ou condenação. Sustentem isso. Não acharão respostas, não conseguirão. Então, é um quadro de desalento a notícia desse o projeto do novo CPP,
temos que fincar nossa posição, temos que continuar debatendo esse ponto, temos que escrever, temos que entrar na academia, temos que explorar, temos que demonstrar às pessoas a importância dessa fase do juízo da acusação, que é a primeira fase do tribunal do júri. Ela é um requisito necessário ao próprio tribunal do júri. Eu não consigo enxergar tribunal do júri sem essa primeira fase, dito de outra forma. Então, com essas palavras, é que eu observo, claro, é negativo no projeto, mas caminharemos, avançaremos, chegaremos a um resultado que esperemos o mais favorável para todos. Eu aproveito para reiterar o agradecimento à doutora Kátia pelo convite a mim endereçado, ao CEAF, e detalhe, eu sou aluno do CEAF Acreano, eu já fiz cursos por aí, eu fico impressionado com a organização do CEAF do MP do Acre, e é uma honra retornar aqui na condição de palestrante desta vez, para trocar umas ideias com os colegas do MP do Acre. Também quero registrar o agradecimento ao Dr. Hildon pela aproximação inicial, deixar um abraço para todos, torcer para que essa pandemia acabe o mais breve possível, para que possamos conhecer o MP do Acre, conhecer vocês aí, e fazer o contato presencial de que tanto precisamos. Com essas palavras, então, que eu agradeço, devolvo, então, a palavra e a condução dos trabalhos ao Dr. Rodrigo. Doutor Rafael, muito obrigado. Eu vou declarar encerrada a nossa palestra, mas esse bate-papo descontraído, essa tarde maravilhosa de ensinamento. Muito obrigado, agradecer a todos que nos acompanharam até o momento. Até uma próxima. Uma boa tarde a todos. Obrigado.